Quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 17 para começarmos, então, a nossa reflexão. E nós vamos ler alguns textos, vamos aí pular em alguns textos da Escritura, né? E para então fazermos a nossa reflexão hoje à noite. A palavra de Deus, ela diz assim, e aí isso vai aparecer aí na tela, os irmãos podem acompanhar. Diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o que é esse tudo que há no mundo? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Hoje pela manhã, nós começamos a conversar um pouco, e vamos continuar agora, sobre o seguinte tema: a relação da igreja com o mundo. Como é que tem que ser o relacionamento da igreja de Jesus com a sociedade, com o mundo em que nós vivemos, com a era, com o tempo em que nós vivemos? Como é que é essa relação da igreja com aquilo que a palavra de Deus chama de mundo? E como é que tem que ser esse relacionamento da pessoa que entregou a vida para Jesus? E a pessoa que entregou a vida para Jesus, ela foi santificada em Cristo, diz a palavra de Deus, ela foi separada, porque ser santo é isso, é ser separado, ela foi separada, nós estamos separados, mas ao mesmo tempo ainda vivemos aqui sobre essa terra, e nós vivemos então no mundo. E como é que é a relação então da igreja com isso que a palavra de Deus chama de mundo? Isso é importante, nós começamos a ver de manhã, porque aquilo que na nossa Bíblia em português muitas vezes aparece a palavra mundo, como a gente leu agora aqui no texto de 1 João capítulo 2, a nossa Bíblia traduz por mundo, mas isso tem significados diferentes, dependendo do contexto do texto onde isso aparece. Então, nós vimos pelo menos 3 significados de mundo no Novo Testamento. O primeiro é que existe o mundo como criação, o mundo da natureza, o mundo que é o planeta Terra. Nós vimos, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir por todo o mundo aí vá por todo o planeta, vá por toda a terra pregando o evangelho para toda criatura. Existe o mundo, nós vimos de manhã, que é o mundo como raça humana, é o mundo como sinônimo de humanidade, os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe um mundo como humanidade, sociedade humana, raça humana, e Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas ao ponto de dar e enviar o seu único Filho. E existe o mundo também como um sistema de valores e de ideias. Esse sistema, ele governa e ele condiciona essa humanidade que está vivendo sobre a terra. Então tem o mundo terra, sobre o mundo terra tem a humanidade, sociedade humana, e essa sociedade humana vive debaixo de um outro mundo, que é um sistema de valores, um sistema de filosofias, um sistema de ideias que governam e influenciam a humanidade que vive sobre a terra. E esse sistema de ideias e de valores,
em muitos aspectos, são malignos. Porque quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Então a palavra de Deus nos ensina que esse terceiro aspecto de mundo, que é esse sistema de valores. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Transformai-vos. De que jeito a gente se transforma? Pela renovação do vosso entendimento. Você está vendo que mundo aqui tem a ver com entendimento? Com compreensões que a gente tem das coisas, ideias. Então aqui, quando a palavra está dizendo assim, não vos conformeis com este mundo, está dizendo assim, não se conforme, você que é agora de Jesus e que foi separado, você foi tirado debaixo desse sistema e vive agora num outro sistema que é chamado de reino de Deus, sobre a terra. Eu vivo agora debaixo de um outro sistema que é o reino de Deus. Você não se conforme com este mundo, com esse sistema de ideias que é influenciado por Satanás, influenciado por um monte de malignidades, influenciado por um monte de injustiças. O fato é que esse mundo, essa filosofia, em muitos aspectos é injusto, é opressor, causa muita desigualdade, causa muita confusão, muitos males, muita perversidade. Esses conceitos, essas ideias. E aí a palavra de Deus está dizendo assim: você que é cristão, não se conforme com este mundo, porque você agora vive numa outra forma. A palavra conformar vem de forma. Existe um molde. E eu não tenho que assumir a forma, o molde, mais daquele sistema antigo. Agora eu tenho que me transformar para assumir a forma ou o molde do reino de Deus, vivendo sobre essa terra. E esse é o desafio que nós vimos pela manhã, na mensagem de hoje, a respeito dessa relação da igreja com o mundo, e nós falamos sobre 3 chamados que essa igreja tem, né? A igreja agora, para se relacionar com o mundo, tem 3 chamados. Eu não vou repetir, que senão vou pregar tudo de novo, né, irmãos? Aí você pode tentar assistir aí, a partir de terça ou quarta-feira vai estar lá o recorte no canal do YouTube da igreja. Dê o seu like, ó, tô youtuber, né, irmãos? Ó, dê o seu like, seu joinha, deixa o seu comentário, isso vai ajudar o canal, ó, tô decorando as coisas aí, né? Então faça isso essa semana, e aí você pode ouvir a mensagem da manhã, que tem vários conceitos ali sobre o mundo que a gente precisa compreender. Então, o mundo como o planeta, a Terra, o mundo como raça humana e o mundo como sistema. São esses 3 conceitos que o Novo Testamento apresenta. É o contexto que vai me dizer qual é qual, né? Para eu poder interpretar corretamente. Isso é importante porque isso causa muita confusão. Isso causa muita confusão. Às vezes dentro da igreja. Porque uma hora diz que Deus amou o mundo, e o texto que a gente leu fala que a gente não é para amar o mundo. Que quem ama o mundo não é amigo de Deus. E aí, só que Deus amou o mundo, e aí começa a confusão, e a gente tem que saber de que mundo que está falando. Qual é o mundo que eu tenho que amar? E qual é o mundo que eu preciso rejeitar? Eu preciso entender isso, né? E é isso que a palavra de Deus nos coloca como desafio. E hoje à noite, eu preparei aqui para falar sobre alguns perigos. Então, perigos que rondam a igreja na sua relação com o mundo. Hoje de manhã nós falamos sobre 3 chamados da igreja em relação ao mundo. Agora à noite eu quero falar sobre perigos que rondam a igreja. A igreja agora que está santificada, que está separada, ela pertence a Cristo, ela está debaixo do reino de Deus, vivendo no meio da cidade, vivendo no meio da sociedade. Quais são os perigos que ameaçam a igreja enquanto nós estamos vivendo neste mundo? Porque a gente vai ter que amanhã levantar cedo e correr o mundo, né, irmãos? Amém ou não?
Você vai ter que ir para o escritório, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ir, você vai conviver no planeta Terra, né? Tem gente fazendo careta, falando, nem lembra isso, pastor, tinha esquecido que amanhã tem que trabalhar, né, irmãos? Então, perdão, eu lembrei vocês, né? Tem que trabalhar, me desculpem, né? Mas é o mundo, estamos aqui. Como a gente se relaciona com isso e os perigos? E eu anotei alguns perigos aqui na minha reflexão, mas é assim, eu estou no meu coração, eu quero falar só de um perigo. No meu coração, assim, ficou Deus me tocando, e eu quero me concentrar num perigo, e pode ser que semana que vem a gente fale dos outros perigos que ameaçam a igreja na sua relação com o mundo, mas hoje à noite eu queria falar de apenas um perigo que ameaça a igreja na sua relação com o mundo. Qual é o perigo? O perigo da gente criar uma inimizade com o mundo errado. Vou repetir. A gente corre o risco como igreja da gente criar uma aversão com o mundo que Deus amou. E a gente fica amigo do mundo que Deus manda a gente ficar inimigo. Eu fico amigo do sistema, e esse eu não posso me conformar ao sistema injusto, o sistema opressor, o sistema abusador, o sistema econômico opressor, o sistema político abusador, o sistema social injusto. Eu não posso me conformar com isso. Mas eu corro o risco de me conformar com o sistema e passo a ter inimizade com a humanidade. O mundo que Deus amou. Qual é o mundo que Deus amou, irmãos? Porque Deus amou o mundo, a raça humana, as pessoas. E um perigo que ronda a gente, que nos ameaça, é esse perigo da gente acabar criando uma inimizade com esse mundo que Deus ama, que são as pessoas. A palavra de Deus, né, diz assim, o Tiago, ele fala, né, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E aí eu tenho que tomar cuidado, assim, eu tenho que ser inimigo de qual mundo? Do sistema. Eu não posso me conformar com esse mundo. Mas o mundo que Deus ama, eu preciso orar por ele. O mundo que Deus ama, eu preciso ter compaixão desse mundo que Deus ama, que são as pessoas, que é essa sociedade humana, a raça humana. Porque a gente corre o risco, irmãos, de começar a ter assim, sabe, raiva e aversão das pessoas, dos ímpios, dos incrédulos. Você já teve raiva de ímpio? Esse ímpio, maldito, esses ímpios, esses incircuncisos, né? Como diz lá o Antigo Testamento. A gente corre esse risco, que eu já vi de crente começar a desenvolver uma raiva de gente que não é crente. Isso pode acontecer com a gente. E a gente tem que tomar cuidado, e nós temos que vigiar. A gente corre um risco, irmãos, de pegar uma antipatia com o mundo que Deus amou. Eu me converto, eu era do mundo, estava perdido. Eu me converto e começo a ter raiva do pessoal que não quer aceitar Jesus. Pessoal que rejeita Jesus. O pessoal que vai contra Jesus, eu começo a ter raiva. Pessoas de outras religiões que vão contra Jesus, eu começo a ter raiva deles. Mas, peraí, Deus amou essas pessoas, mesmo aquelas que vão contra Ele. Deus ama. E eu tenho que tomar cuidado para não começar a criar uma antipatia com as pessoas que Deus ama. E eu queria ver, por isso que eu quero assim, desenvolver esse ponto e ver isso com os irmãos nessa noite. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra quem? A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, disse o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra é uma luta espiritual e contra essas forças espirituais do mal, ele chama, que dominam a raça humana e que produzem tanta perversidade, tanta injustiça e tanta maldade. A nossa luta é contra esses espíritos nas regiões celestiais. Não é contra pessoas. Quando Paulo diz assim, não é contra carne e sangue, ele está falando assim, não é contra ser humano, viu? Por mais endemoniado que seja o ser humano, por mais possesso que o ser humano esteja do espírito, do mal, não é contra ele que nós estamos lutando contra aquilo que está marionetando a humanidade por trás. Essas forças espirituais. Por que Paulo diz isso para a igreja? Porque nós corremos o risco, irmãos, de a nossa luta começar a virar uma luta contra carne e sangue. Ainda mais esse ano, que é ano de eleição. Ainda mais esse ano que está tudo polarizado. Você já amaldiçoou gente do outro partido político? Não. Você já disse, maldito seja. E nós começamos a odiar pessoas, ao invés de nós lutarmos contra esses sistemas malignos, e denunciar os sistemas, evangelizando as pessoas, orando por elas, mas nós começamos, está tudo polarizado, a gente vai odiando, e quem não é do nosso time, a gente vai odiando. Quem não pensa igual a gente vai odiando. A gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque isso é um risco que pode acontecer com a gente na nossa relação com o mundo. A gente esquece de lutar contra o sistema perverso e começa a criar antipatia com as pessoas que pensam diferente da gente. Isso é fácil de acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus diz o seguinte, e a gente tem que tomar cuidado, porque na terra tem joio e tem trigo. Lembra da parábola do joio e do trigo? Jesus contou. Pedi para abrir lá em Mateus 13:38. Em Mateus 13:38 é a explicação da parábola agora que Jesus vai dar. Mateus 13:38, a parábola do joio e do trigo. Que veio o dono da terra, veio lá e semeou trigo, e depois, quando à noite veio o inimigo e semeou joio no mesmo campo. Aí quando o trigo cresceu junto o quê? O joio. E o joio e o trigo cresceram juntos. Joio é erva daninha. Joio é erva daninha. Trigo é planta boa. Joio é planta ruim. E aí olha o que Jesus diz em Mateus 13:38, explicando a parábola agora. O que é o campo, irmãos? O campo é o mundo. Que mundo é esse agora dos 3 mundos que eu falei antes? Que mundo é esse? É o planeta. Aqui, Jesus está falando agora do planeta Terra. O campo aqui é o planeta Terra. Aí ele fala assim, a boa semente, o trigo, quem é a boa semente? São os filhos do reino de Deus, os filhos do reino. E o joio quem é? Vamos ler juntos? O joio são os filhos do maligno. Então preste atenção, sobre a terra tem a humanidade. Essa humanidade tem trigo, tem filho de Deus, que foi plantado e colhido pelo evangelho, mas também tem muito joio. E o que é o joio? Filho do diabo. Tem ou não tem sobre a terra muita gente ruim? Tem ou não tem, irmãos? Tem gente ruim. É fácil a gente começar assim a odiar a gente ruim ou não? Jesus está dizendo assim, ó, na terra tem filho do maligno, tem gente que parece que assim, que o projeto de vida é esculhambar a vida dos outros, né? Não tem um negócio assim? Parece que a sensação é essa assim. Gente que é filha do maligno, diz Jesus. E aí, o que acontece? Jesus diz que esses filhos de Deus, muitas vezes, os filhos de Deus, aqui o trigo, eles são odiados pelo joio.
João capítulo 15, vou pedir para abrir lá em João capítulo 15, vamos ler o verso 18 e 19. Vamos ler aí, João 15, 18 e 19. Vamos ler juntos esses dois versículos? Vamos ler juntos? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo o quê? Então, nós estamos no mundo, tem joio, tem trigo, tem filho do maligno. Jesus é realista. Na terra tem muita gente assim que eu não ia querer assim convivendo dentro da minha casa. Muita gente complicada, maligna. E aí Jesus fala assim, mas não é só isso. Tem muita gente de fora do mundo que odeia a Jesus, porque ele fala aqui, odeiam a mim, e odeia também a igreja. Muita gente, tem muita coisa que acontece assim, que muita gente de fora que tem uma antipatia pela igreja, e não só pela igreja, tem um desprezo também pelo próprio Jesus, porque odiar aqui tem a ideia de desprezo. Tem um desprezo por Jesus, fala, isso é tudo palhaçada, e vocês são tudo aí, coisa, curral eleitoral, igreja não sei o quê, e papapá, e tem esse desprezo, diz Jesus. O joio demonstra muita antipatia contra o trigo. E aí, meus irmãos, que vem o problema, como é que a gente é tentado a responder então aos ataques do joio? Ao desprezo do joio, como é que a gente é tentado a responder? Ou sou só eu, hein? Com desprezo também, não é verdade? A gente é tentado a responder ao ódio do joio contra o trigo e contra o Senhor Jesus, também com ódio. A gente é tentado. E isso, meus irmãos, aconteceu com os apóstolos de Jesus. E se aconteceu com os apóstolos de Jesus, será que não pode acontecer comigo e com você também? Aconteceu com o próprio João, que escreve essas palavras aqui. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos ler aí do verso 51 ao verso 55. Lucas 9, do verso 51 ao verso 55. Jesus agora está indo para Jerusalém. É a semana da crucificação. E aí preste atenção ao que diz o texto. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no rosto dele, no semblante, a firme resolução de ir para Jerusalém. Verso 52. Aí o que Jesus fez? Jesus enviou mensageiros que fossem à sua frente, que fossem na frente. Esses mensageiros a gente sabe que é Tiago, os irmãos Tiago e João. Indo eles, apóstolo Tiago, apóstolo João, Jesus mandou eles ir à frente. Indo eles entraram aonde, irmãos? Eles entraram numa aldeia de samaritanos. Samaritanos e judeus se davam bem? Não, não se davam bem. É tipo palmeirense e corintiano, entendeu? Assim, não se dão bem. Numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Olha, eles entraram numa aldeia para preparar uma pousada, um lugar para Jesus dormir. Vamos ver o que aconteceu? Verso 53. Mas os samaritanos fizeram o quê? Os samaritanos se dão com os judeus? Não se dão com os judeus. Os judeus se dão com os samaritanos? Também não. Então os samaritanos fizeram o quê? Não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Verso 54. Aí, olha o que aconteceu agora com Tiago e com João. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos?
Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Aí vamos ver a resposta de Jesus. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Jesus repreendeu. Está repreendido em nome de Jesus. Foi mais ou menos em meu nome, né? Ele falou, não em nome de Jesus, mas em meu nome. Ele repreendeu. Repreendeu o quê? A atitude de João e de Tiago. Qual foi a atitude de João e de Tiago? Eles começaram a odiar os samaritanos que estavam rejeitando Jesus. Jesus não odiou aqueles que o rejeitaram. Odiou? Jesus estava indo para Jerusalém. Falou para o Tiago e João assim: vão na frente e preparam um lugar para a gente dormir. Aí eles entraram, chegaram ali, tinha um hotelzinho na beira assim, na entrada da cidade. Falaram assim: ó, vamos, a gente quer se hospedar aqui. Aí os samaritanos olharam e falaram: vocês são tudo judeu, aqui judeu não entra. Aqui não, que é isso? Sai daqui. Não, mas é Jesus. Que é Jesus, mané Jesus? O que a gente quer saber de Jesus? Jesus é judeu, a gente não gosta de judeu, e papapá, e nós somos samaritanos, e aqui o papo é outro, aqui é o pai Jacó, não tem nada desse negócio de Jesus, não. Aí, eles rejeitaram Jesus. Não receberam Jesus. Jesus continua amando eles. Mas e os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus começaram a odiar. Qual foi a proposta de João e Tiago para Jesus ali? Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para queimar essa galera? Eles queriam queimar todo mundo, irmãos. Por que eles queriam queimar todo mundo? Sabe por quê? Porque o capítulo fala que um pouquinho antes eles passaram pela transfiguração. Um pouquinho antes. Olha, eles passaram por uma experiência gloriosa. Gloriosa. Aí eles desceram de lá e quando encontraram os samaritanos ficaram cheios de ódio. Olha que coisa incrível. Eu posso ter uma experiência gloriosa no culto e sair daqui e odiar as pessoas que pensam diferente, que não querem saber de Jesus, das ideias de Jesus, do reino de Jesus. Eu posso querer matar e queimar eles. Mas por que eles vieram com essa ideia de queimar? Sabe por quê? Quem é que eles encontraram na transfiguração, falando com Jesus? Moisés e Elias. São os dois caras do fogo. Amém, irmãos? Quando Moisés subiu o monte, o que acontecia com o monte? O monte pegava fogo. E Elias, com os profetas de Baal, ele fez o quê? Desceu fogo do céu, desmascarou os profetas de Baal, e aí ele falou assim: pode ir para casa. Foi isso que ele fez? O que ele fez com os profetas? Ele matou todo mundo. Elias. Aí o João e o Tiago estão no fogo em nome de Jesus. Eles estão, aleluia, no fogo assim. E aí quando alguém se opõe a Jesus, queima em nome de Jesus. Eu odeio você em nome de Jesus. Você que rejeita Jesus. E aí Jesus fez o quê? Falou: é isso aí, aleluia. É aleluia mesmo. Igreja, vocês têm que matar mesmo quem não quer me aceitar. Vocês têm que odiar mesmo. Foi isso que Jesus falou? Jesus os repreendeu. E repreender é um verbo forte. Jesus repreende demônio no Evangelho. Já parou para pensar nisso? Que Jesus repreende demônio? E Jesus aqui repreendeu 2 discípulos que estavam agora assim começando a ter um perfume de enxofre, né? Por causa do ódio. Está repreendido. Porque eu não sou assim. E eu não dou o direito para a minha igreja e para o meu povo odiar aqueles que eu amo, por mais que eles nos odeiem, por mais que eles nos rejeitem,
por mais que eles não queiram saber. Eles são nosso campo missionário e não campo de morte. Nós temos que orar por eles. Nós temos que amá-los em nome de Jesus. Nós temos que evangelizá-los. Mas não deixar no nosso coração nutrir um ódio por essas pessoas. Outra religião não quer saber de Jesus, vá para o inferno mesmo, tem que ir para o inferno, tomara que vá. Não é assim, irmãos. Não é assim. Porque Jesus, Ele amou o mundo, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E nós temos que tomar cuidado no nosso coração. E eu digo isso sentado daí, porque eu, meus irmãos, o que eu tenho de gente, assim, olha, sendo que eu tenho uma antipatia. A Cristina sabe, assim, em casa tem horas que na TV, assim, quando aparece eu desligo a TV e saio, assim, vou para a cozinha tomar um chá de camomila. Vai acalmar, falar, em nome de Jesus. Tem que tomar cuidado. Porque é fácil a gente começar a odiar, como Tiago e João aqui. Os samaritanos que não queriam Jesus, não queriam receber Jesus. E a gente começa a odiar. Me parece, meus irmãos, no Evangelho que Jesus amava as pessoas que rejeitavam Ele. Até mesmo aquelas pessoas que o rejeitavam, Jesus as amava. E Jesus intercedia por elas, e Jesus as evangelizava, e Jesus curava. E Jesus queria essas pessoas convertidas a Ele. Muitas não se converteram, mas Ele queria. E Ele as amava. Vocês lembram da história do jovem rico? O jovem rico, como os samaritanos, foi mais uma pessoa que rejeitou Jesus. E olha o que diz o Evangelho de Marcos no capítulo 10, verso 21 e 22. Marcos 10, verso 21 e 22. Aqui, quando tem esse encontro com o jovem rico, aí Jesus olhando para ele com o quê, irmãos? Com o quê? Com amor, disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Aí o jovem pensou assim, que mané pobre, que mané ajudar pobre, que coisa é essa? Eu não quero esse reino, não quero essas ideias, o pobre que se lasque. E aí diz o que o texto? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pergunto para você, ele rejeitou Jesus, ele rejeitou o reino de Deus, Jesus o odiou ou o amou? Jesus continuou amando ele. Jesus, meus irmãos, ele amava até mesmo aqueles que o rejeitavam. E para encerrar, a palavra de Deus nos fala assim de muitas rejeições que Jesus sofreu. Em Lucas capítulo 13, verso 34, Jesus faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém. Que lamento é esse? Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém. Você faz o que, Jerusalém? Você é legal, né? Você é bacana. Puxa, que gente bacana essa gente de Jerusalém. Não, Jerusalém, você faz o quê? Você mata. Você assassina os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Você não é boa, Jerusalém. Você é má. Quantas vezes, diz Jesus? Inúmeras vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês o quê? Não
quiseram, vocês queriam continuar matando, vocês queriam continuar apedrejando, vocês queriam continuar rejeitando, resistindo ao meu chamado, vocês me rejeitaram inúmeras vezes, diz Jesus. Mas aí, a gente continua lendo o Evangelho de Lucas. E a gente vai agora para o dia, um pouquinho depois dessa palavra. O dia quando Jesus agora está vindo pela estrada. E ele assim, é tipo a Serra da Cantareira, sabe assim? Ele vê a cidade do local onde ele estava. Lucas capítulo 19. Pouquinho para frente agora, depois dessa palavra de Jesus, de denúncia, Jesus fala, ele denuncia as muitas rejeições que ele sofreu por Jerusalém, e aí em Lucas 19, 41, vou pedir para abrir aí Lucas 19, 41, vamos ler juntos agora esse versículo? Quando... O que Jesus fez, meus irmãos, com essa cidade que o rejeitou? Ele vinha andando no caminho, de repente faz uma curva assim, e aí a cidade aparece no vale embaixo. Aparece aqui a cidade. A cidade não vai ficar num monte, não num vale. E ele enxerga a cidade. A cidade que há pouco ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata, você apedreja, você me rejeitou tantas vezes. Eu te odeio, Jerusalém. Foi isso que ele fez? Ele chorou pela cidade que o rejeitou. Porque aqui ele chora porque ele diz assim: está vindo um juízo sobre você. Logo, logo, Jerusalém. O juízo de Deus que está vindo sobre Jerusalém entristece Jesus, porque Jerusalém podia ter se salvado, mas ela rejeitou. O juízo de Deus vem sobre o ímpio, vem sobre aquele que rejeita, mas quem segue Jesus não se alegra com o juízo que vem sobre o ímpio. Ele olha para a cidade e ele chora. Jesus chorou por ela. Jesus chora, tem muita gente rejeitando Jesus no mundo. Tem muita gente dizendo não para Jesus. Tem gente escolhendo outras religiões, tem gente que despreza a igreja, despreza Jesus, tem ódio. Mas Jesus chora por eles. E Jesus não deixa o seu coração ficar cheio de ódio por essas pessoas que o rejeitam. E esse risco, meus irmãos, isso pode acontecer com a gente. Sabe, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E a gente tem que tomar cuidado, porque na nossa relação da igreja com o mundo, pode começar a acontecer da gente criar uma inimizade, uma antipatia, um desprezo por esse mundo que muitas vezes rejeita, tem ideias erradas, defende coisas horríveis, mas eles são o nosso alvo missionário, eles são o nosso campo missionário, e nós temos que evangelizá-los, nós temos que orar por eles, e acima de tudo, nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso coração não se encha de ódio. E eu sei do meu coração, irmãos, como muitas vezes eu fico cheio de ira com coisas que eu vejo, e eu tenho pedido para Deus assim: Deus, me dá graça, o teu Espírito. Eu não quero ficar igual Tiago e João ali, querendo fogo sobre os samaritanos, mas eu peço no meu coração que Jesus me ajude a chorar pelos perdidos, não odiá-los, mas a chorar por aqueles inclusive que rejeitam o Senhor, orar por eles, e nós como igreja proclamarmos com amor o Evangelho para essas pessoas.
Amém, irmãos? Então esse é um perigo. Se Deus permitir, a gente continua refletindo mais nisso na semana que vem. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Nós vamos orar nesse momento, enquanto eles se preparam para a última canção. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor. E nesses tempos de polarização, nesses tempos de tanto conflito entre evangélicos e não evangélicos, como é que está teu coração? Que você hoje possa permitir que o Senhor Jesus te repreenda, como Ele repreendeu João e Tiago, dizendo: não é assim que funciona, não é assim que funciona. E nós sermos sal da terra e luz do mundo, irmãos, no meio desse mundo tão confuso, que a gente seja luzeiro no meio dessas trevas. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, às vezes, Senhor, como é difícil, como é fácil para nós criarmos um desprezo, Senhor, pelas pessoas que o Senhor amou e ama. Mesmo aqueles que rejeitam o Senhor os ama, e o Senhor quer vê-los rendidos debaixo das tuas asas, como os pintinhos debaixo das asas da galinha, Senhor. O Senhor quer ver Jerusalém, que o rejeita, Senhor, se abrigando debaixo das tuas asas. E o Senhor chora por aqueles que te rejeitam, porque eles estão indo para o caminho da morte, da destruição, do inferno, da condenação, Senhor. E que nesse momento, Senhor, em que a gente vê tanto conflito entre igreja evangélica e outros grupos, e tantas acusações e tantos ódios, Senhor, que o Senhor nos ajude também a olharmos para esse mundo e vermos, Senhor, esse mundo como um campo missionário que precisa ser evangelizado de verdade, que precisa a proclamação do Evangelho chegar, porque senão essas pessoas que hoje te rejeitam, essas pessoas sofrerão a condenação eterna, Senhor. E que o Senhor nos livre de acharmos isso bom. Que o Senhor coloque no nosso coração, Senhor, essas tuas lágrimas pela humanidade que hoje se perde, porque tem rejeitado o teu Evangelho. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa a igreja do Senhor nessa terra. Abençoa a igreja do Senhor nesse país aqui. E que a gente jamais esqueça, Senhor, que a nossa primeira luta não é política, mas é uma luta pelo Evangelho. É proclamar o Evangelho no coração, para o coração dos perdidos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque aqui a gente vê, Senhor, assim, o Teu Espírito tocando pessoas e pessoas chorando por aqueles que estão desgraçados do lado de fora. Obrigado pelos gestos de levar pão, levar agasalho e levar o Evangelho, Pai, para as pessoas perdidas. E que esse amor, o Teu amor que amou o mundo, amou todas as pessoas, a ponto de dar e enviar o Teu Filho, que esse amor mova a nossa igreja, para nós também nos darmos e irmos enviados, Pai, pelo Teu amor, para proclamar o Evangelho
para toda a criatura. Obrigado, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.